Manuel Oliveira vive em França há 60 anos e há 30 que recolhe fundos para investigar contra o cancro. O secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, foi à França homenageá-lo. A Casa das Beiras de Toronto vive um momento decisivo na sua história com a mudança de instalações. Mais um passo para a promoção da cultura portuguesa no Canadá. Paderborn é a capital do fado na Alemanha. Foi nesta localidade que se realizou a 30ª Noite do Fado, uma organização dos lusitanos de Paderborn. Aqui estamos no Museu das Migrações e das Comunidades, sediado em Faf, no coração do Minho, cujo desenvolvimento contemporâneo teve um forte cunho dos imigrantes locais enriquecidos no Brasil na transição do século XIX para o século XX. Também conhecidos como brasileiros de torna-viagem, que na história da trajetória transatlântica, empreendida por mais de 1 milhão de portugueses, entre 1855 e 1914, conseguiram voltar engrandecidos à sua terra natal e assim sustentaram a criação das primeiras indústrias, a construção de casas apalaçadas e a edificação de obras filantrópicas ligadas à saúde, ao ensino e à caridade. Estas marcas identitárias do ciclo do retorno dos brasileiros de torna-viagem, singularmente presentes no centro urbano da Sala de Visitas do Minho, impulsionaram o município de Faf a instituir no início do século XXI o Museu das Migrações e das Comunidades. Precursor no seu género em Portugal, o espaço museológico assenta a sua missão no estudo, preservação e comunicação das expressões materiais e simbólicas da imigração portuguesa, detendo-se particularmente na imigração para o Brasil do século XIX e primeiras décadas do século XX e na imigração para os países europeus da segunda metade do século XX. Sejam então bem-vindos, esta é a Hora dos Portugueses. Manuel Oliveira é português, reside em França há cerca de 60 anos e dedicou os últimos 30 a recolher fundos para ajudar a investigação contra o cancro e ajudar famílias carenciadas. O secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, foi a Paris para lhe prestar homenagem e entregou-lhe a Medalha de Mérito das Comunidades. Bem, muito boa noite a todas e a todos. É um grande gosto e prazer estar aqui perante vós, mas acima de tudo por este casal tão bonito. Digam lá se são bonitos ou não são. É um casal lindíssimo que tive a oportunidade de conhecer e que muito orgulham Portugal. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, esteve em França e prestou homenagem a Manuel Oliveira, o fundador da Associação Portuguesa de Beneficência. Esta homenagem que o Governo nos presta, com a atribuição da Medalha de Ouro de Mérito das Comunidades Portuguesas, é feita à Associação de Beneficência na pessoa do Sr. Oliveira. Há, sem sombra de dúvida, portugueses maiores, portugueses por inteiro, que ao longo da sua vida acabaram por marcar esta comunidade. São pessoas que não passaram indiferentes e que fizeram a diferença. E o Sr. Oliveira, com os seus quase 90 anos, foi uma pessoa que dedicou a sua vida a ajudar estes portugueses e estas portuguesas que aqui residem, com uma generosidade que é um exemplo e uma inspiração. O casal Oliveira organizou um jantar por ano durante mais de 30 anos e todos os lucros reverteram a favor de causas sociais. Eu não mereço homenagem nenhuma, eu fiz isto com uma simplicidade muito grande para, sei lá, pensei quando criámos a associação de ajudar alguém, sem distinção. Primeiro começámos a pensar que íamos ajudar para a luta, a pesquisa contra o cancro. Bom, veio ideias diversas, depois demos coisas diversas para os hospitais e até para funerais, ajudámos a funerais e outras coisas mais, sabe? Quer dizer, fizemos donativos diversos que chegámos à conclusão em 30 anos, não é para ser elogiado, mas demos uma média de 400 mil euros. O Sr. Oliveira foi um homem com muita coragem, ao lançar isto há 35 anos, nunca pensou que pudesse atingir o sucesso que teve. Infelizmente, há 3 anos tivemos um convidado que diga-se para pôr, que se chamava Covid, isto parou e ele agora, dada a idade, pediu-nos se nós podíamos continuar com o barco. Pensei que tinha que se arranjar uma nova direção, mas essa nova direção eu queria alguém com competência e com certa honestidade, porque é normal que isto tudo merece uma certa honestidade. E como, digamos, os pilares da Associação Portuguesa da Benfazão enquadram-se bem no meu tipo de pessoa,
que é talvez tentar arranjar ou melhorar o dia-a-dia das pessoas. Achamos que o projeto que era de seguir, de ir avante com a ideia do Sr. Oliveira. Manuel Pinto Lopes, o novo presidente, é empresário, mas também é radialista. A nova equipa conhece bem a comunidade e está consciente que cada vez há mais famílias portuguesas carenciadas. Há imigrantes com muito sucesso, ainda bem, felizmente, mas neste momento há muito imigrante a passar fome. E eu francamente não acreditava que fosse possível os portugueses estarem nessa miséria. E era como os outros países, os portugueses são todos bem, são todos ricos, vivem bem, mas infelizmente isso não é a verdade. E cada vez mais está a aparecer a miséria a nível português aqui em França. Infelizmente as dificuldades continuam a afetar muita gente e se a nossa comunidade, através de acontecimentos deste tipo, puder ajudar aqueles que mais precisam, é certamente muito louvável, ainda bem que continua. Nos tempos que correm essas coisas fazem-se porventura raras. Circunstância de, para além disso, termos associado a esta iniciativa o nome de alguém que está há muitos anos nestas coisas, o Sr. Oliveira, o nosso homenageado de hoje e por sua vez também o promotor, obviamente me obrigava também a estar aqui porque acho que essa homenagem é extremamente merecida. Nós temos uma dívida com o Sr. Oliveira, com a Associação de Beneficência. Nunca seremos capazes de pagar essa dívida, mas temos o dever de, enquanto Governo, mas eu diria que é mais do que o Governo, é esta comunidade toda que se revê nesta homenagem a um português maior que tem feito da sua vida uma dádiva aos outros e é por isso que hoje estou muito satisfeito, como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, de lhe poder agraciar com esta medalha e dar um abraço, que é um abraço da Portugalidade, porque nós portugueses distinguimos muito pelos nossos valores, pela forma como lidamos com os outros e como nos apoiamos uns aos outros. Durante a estadia em Paris, Paulo Cafofo também prestou homenagem sem cerimónia pública ao jornalista Artur Silva, um dos cofundadores da Rádio Alfa. Em Ontário, e mais concretamente na grande área de Toronto, as associações e clubes comunitários têm sido o garante da ligação a Portugal e promoção da cultura portuguesa. Hoje apresentamos a história de vida de Bernardino Nascimento, no Canadá, que se confunde com a história da Casa das Beiras de Toronto, uma das mais dinâmicas instituições que está numa fase crucial de mudança de sede. Já lá vão 51 anos. No meio do frio do mês de janeiro, chega a Toronto Bernardino Nascimento, um jovem que pouco ou nada sabia do país, que procurou para tentar encontrar um rumo de vida melhor do que aquele que lhe proporcionava a pequena aldeia de Paraduça, na freguesia de Calde, concelho de Viseu. Eu cheguei aqui no dia de inverno, 15 de janeiro de 72, com muita neve nas ruas, com uma emoção. Com grandes emoções, com muitas lágrimas dos olhos, mas depois fui recuperando e cá continuo. Arranjei um trabalho numa limpeza que foi no Downsville Park, naquelas fábricas onde eles consertavam os aviões de guerra, e andavam ali a limpar aquelas fábricas, apanhar aqueles caixotes de lixo, a ganhar $1,65 a hora, e fui andando por aí. Depois dediquei mais à construção, por vários anos, e no ano de 1984 para 85, então foi quando eu tomei uma decisão de fazer qualquer coisa que eu gostava, que era ser instrutor de condução. Então eu tirei o curso de instrutor de condução no princípio do ano de 1985, trabalhei para uma empresa canadiana por 5 anos, e depois dos 5 anos começou a vir muita gente. Nos anos 90 vinha muita gente portuguesa de Portugal para aqui para Toronto e dirigiam-se a mim para tirar a carta de condução. Foi então quando eu vi a necessidade de abrir uma escola de condução com um programa de ensino em português. Assim se perpetuava a profunda ligação às suas raízes. No trabalho, criou a Beiras Driving School, que ainda hoje é a escola que ajuda muitos dos portugueses a tirarem a sua licença de condução. E no lazer, depois de anos ligado ao Clube Académico de Viseu, em Toronto, foi um dos fundadores da Casa das Beiras.
a Casa das Beiras tem uma continuidade do Clube Académico de Viseu. O Clube Académico de Viseu foi fundado no ano de 1989, em que eu fui um dos fundadores e servi o Académico de Viseu por vários anos também como presidente. E no do ano 2000 foi então quando deixa de ser Académico de Viseu e passa à Casa das Beiras. Portanto, eu sempre ligado. Não mais abrangente. Exatamente, para termos mais participantes nos nossos eventos. Portanto, não estamos só concentrados na Beira Alta, que era o distrito de Viseu, mas estamos a envolver mais pessoal que pertence, então, neste caso, à Beira Baixa, Beira Alta e Beira Litoral. Portanto, foi essa a ideia, termos mais participantes. A parte mais interessante que eu entendo que é mais importante para a nossa comunidade, para a Casa das Beiras e para a nossa região, é o intercâmbio que temos entre Portugal e a Casa das Beiras, no aspecto das nossas semanas culturais, os artistas, os arranjos folclóricos, as turmas universitárias que nós trazemos à nossa comunidade, os chefes de cozinha, a gastronomia, o ponto mais alto durante a nossa semana cultural. Tentamos trazer sempre de Portugal o chefe para nos preparar comidas diferentes durante aquela semana cultural. Neste intercâmbio, ao longo dos anos foram também vários os políticos que se deslocaram a Toronto em representação de concelhos beirões. Um dos que mantinha uma relação mais estreita com os seus conterrâneos residentes na grande área de Toronto era o ex-presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Almeida Henriques, que foi, aliás, recentemente homenageado a título póstumo pela Casa das Beiras. Bernardino Nascimento tem agora em mãos mais uma missão difícil: preparar o futuro da Casa das Beiras numa nova sede e espera que com nova gente, para que se continue a preservar as tradições e as raízes da cultura portuguesa. Para o futuro da Casa das Beiras aqui neste novo local, eu acho que vai ser um futuro que vai ter continuidade, vai ser um futuro risonho. As condições que nós iremos trazer aqui neste local onde nós estamos agora a fazer essa reportagem, que vai ser o local onde vão ser as novas instalações da Casa das Beiras. Acredito que isso vai dar, depois de estar tudo preparado, tudo arranjado como nós pensamos, vai ficar aqui uma casa moderna, muito bonita, vai ficar muito agradável. Eu acredito que os nossos jovens vão dar continuidade a isto. Eu acredito que sim, até porque já tenho alguns diretores, alguns jovens na nossa direção que já estou a tentar prepará-los para darem continuidade a isto. Boa tarde. Obrigado. Vítor Lourenço e Sónia Jardim são ambos portugueses e médicos a residir em Londres. Vítor, de 60 anos, nasceu nos Estados Unidos da América e trabalhou no Algarve, na Madeira e em Gibraltar, antes de ir para Londres, tendo trabalhado em hospitais, postos de saúde e no sistema prisional. Sónia nasceu no Funchal, na Madeira. Há 8 anos que estão em Londres, onde exercem a profissão, e dado existirem muitos imigrantes de língua portuguesa e espanhola na capital britânica que não dominam a língua inglesa, este casal acaba por ser muito solicitado em pelo menos 2 clínicas a norte e a sul de Londres. A rotina de Sónia e Vítor começa a poucos metros da clínica onde trabalham. São casados e ambos médicos. Estão juntos há mais de 20 anos. Conheceram-se na Faculdade de Medicina da Universidade Nova, em Lisboa. Estávamos no anfiteatro. E a Sónia vira-se para o Francisco e diz: venha. E eu olho para o Francisco e disse: Francisco, vamos lá embaixo. Não tenho pachorra. E eu: olha, não leves mal, mas entre um velho barbudo e uma loira toda jeitosa, eu vou lá. Eu: então vai, pá. E sentou-se a ver de mim até hoje. Então, o que é que traz por cá? Minha medida de atenção. Só medida de atenção. Você faz medicação para atenção? Nada. Há 8 anos decidiram vir para Londres. A ida para a capital inglesa foi estudada ao pormenor. Coloquei os meus filhos numa escola internacional. Depois dos meus estarem lá uns 3 anos, já achei que estava na altura certa, começámos a tratar da documentação. Eu e Vítor viemos cá umas 5, 6, 7 vezes talvez. Tratamos de tudo, depois ficamos à espera de encontrar um contrato de trabalho e viemos. Deixaram a Madeira, terra natal de Sónia, onde viveram 10 anos e mudaram-se de armas e bagagens para a Inglaterra. Quando surgiu a oportunidade de integrar o corpo clínico da Oval Medical Center, Sónia e Vítor não pensaram 2 vezes.
Apesar das diferenças entre exercer medicina no Reino Unido e em Portugal, garantem que em terras de Sua Majestade as regras são muito mais apertadas. Aqui temos regras e temos que seguir as regras, senão levamos na cabeça e cai o karma e eternidade. É tudo by the book. Há mais flexibilidade portuguesa e, de um certo modo, eu gosto mais porque o português tem um coração mais quente. Qualquer paciente toma um medicamento, faz um efeito adverso, pode-se queixar do médico. Nós temos que estar sempre a perguntar os fatores de risco, se tem alergias, se não tem. E então, como é que a amiga tem passado e o seu marido? Apesar de nós queremos ajudar, os médicos temos que ter essa salvaguarda e a lei, ainda por cima, obriga-nos a pagar um seguro bastante elevado. Em Portugal nunca paguei seguro para isso, apenas era uma simples médica, nem nunca me passou pela ideia que alguém pudesse fazer mal contra nós. Aqui é o pão nosso de cada dia. Também Natália Bisvas conhece bem as regras. Chegou à clínica há apenas um ano, conta que a integração foi tranquila, graças aos médicos portugueses. Eu tenho a sorte de trabalhar com eles. Receberam-me imensamente bem quando comecei a trabalhar aqui há um ano. Imediatamente trabalhámos como equipa, partilhando opiniões clínicas sobre doentes às vezes mais difíceis. Nesta clínica, grande parte dos utentes são portugueses, mas também há muitos brasileiros e sul-americanos. Falar a mesma língua faz toda a diferença, quer para os pacientes, quer para os médicos. É um centro de investigação. Sónia e Vítor têm como hábito discutir os casos e, nem sempre, a conversa fica pelas quatro paredes da clínica. De vez em quando levam um trabalho para casa. Em casa nós falamos e discutimos casos. E tem sido muito positivo porque há coisas que eu vejo de uma forma e de outras perspectivas e a Sónia vê com outras perspectivas, trocamos as coisas e é uma forma de nós aprendermos. Okay, e é abaixo, final do corredor, abaixo as escadas. Vale. Profissionalmente a gente se entende muito bem, pessoalmente ainda melhor. Doutor Vitor e doutora Sônia são um exemplo de pessoas para mim. Os pacientes adoram os dois, principalmente a doutora Sônia, porque tem um jeito de ser. A doutora Sônia é a mãe dos pacientes. Ela tem um jeito muito particular de lidar com os pacientes. Eles adoram o atendimento dos dois. Nós ouvimos tudo o que o paciente tem, perguntamos toda a sua história passada, tudo o que se passa e tentamos perceber o que realmente está. Muitas vezes é só stress e ansiedade. Eu posso queixar de tudo e nós chegamos à conclusão, ou depois dos exames, que está ali a stress e eles acabam por concordar connosco. Obrigada, doutor. Não pensam, para já, no regresso a Portugal. Vítor e Sónia sentem-se felizes em Londres e por cá pensam ficar muitos anos. Os trabalhadores norte-americanos têm poderosos sindicatos para defender os seus direitos. São vulgarmente conhecidos por union ou união e há algumas indústrias onde a ação destas organizações é verdadeiramente notável. É o caso dos sindicatos dos carpinteiros, como a estrutura nacional, mas cujas operações regionais na Costa Leste estão a cargo de Anthony Abrantes. Nos Estados Unidos, as uniões de trabalhadores são organizações que se preocupam não só com os direitos dos seus membros, como também com a sua formação profissional. Como exemplo, a United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, ou no caso da organização liderada localmente por Anthony Abrantes, a União Local dos Carpinteiros 254. I'm responsible for 6 states, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, DC, Virginia, West Virginia and Maryland. And in addition to that, I'm now responsible for 40,000 members, 2,500 business partners that we represent, 22 local unions, 18 training centers, and 15 regional offices within that jurisdiction. A União foi fundada em 1881 e está presente em todos os 50 estados do país. Os seus objetivos são claros e importantes para o presente e o futuro dos seus membros. A lot of the things that we focus on when we're talking about our membership is what value can we bring to rebuilding the middle class. And first and foremost, making sure people have a living wage, have the ability to have health care, and have the ability to retire with dignity is our main responsibility. Some of the issues I would deal with on a regular basis are member-driven. If members are working for a particular contractor that unfortunately is delinquent in benefits or not paying them timely, that's something that we would have to address. And on a regular basis, we're talking from anyone that's a carpenter all the way up to a CEO, an elected official, really to focus on how we change the construction industry. Para os trabalhadores sindicalizados, pertencer à União é um fator de estabilidade muito valorizado. All right, they give us the security to raise a family. They give us a lot of other
incentives such as the training here at the school center. By the way, that is what I do here as an instructor here at the school. And there's actually a lot of things. It helps us engage in for skill levels for our future. All right, where now I can actually focus on to have a better lifestyle, provide a comfortable life for my family. A formação é uma das principais valências da organização e foi num dos centros de formação da União que Anthony Abrantes recebeu a Hora dos Portugueses em Edison, New Jersey. So currently we're at our training center in Edison, which is our staple training center in New Jersey. This particular area really focuses on drywall, wood framing, and concrete construction. This is a 100,000 square foot facility and it was built in 2018 and it's a state-of-the-art facility. This area here is the bread and butter of what carpentry really is about. When we're recruiting at middle schools and high schools and military bases, or we have a pre-apprentice program, or even universities in many cases, the majority of carpenters stick to metal framing, drywall, and radius ceilings and acoustical ceilings. This is predominantly most of the carpentry hours that we do in our industry, and this particular area focuses on that type of training, specialty, and professionalism. Com grande foco no futuro, a formação oferecida pela União ajuda a preparar os seus membros para outras vertentes da profissão e do negócio. And we're starting to teach our members how to be entrepreneurs, putting them through training boot camps, and we're even offering them grants to start up their businesses. That's something that we think is extremely important not only for the industry, but for cultivating future businesses as well. So our Carpentry Apprentice program is a 4-year program. It's 2,000 hours per year. 1,800 hours on the job site and 200 hours in the class. When carpenters are fortunate enough to actually go through that program, starting in 2023, they're actually going to be coming out with an associate's degree as part of our college accreditation. So not only are they going to have a free education in terms of their training, but they're going to have a free education for their college. And fortunately for us is not all of our members end up staying in the industry. Many of them excel to be project managers, superintendents, Chief Executive Officers for major construction corporations. A qualidade do trabalho da União faz com que esta seja um parceiro apetecível para os empreiteiros. Tem muitos benefícios, temos bons seguros, temos um bom pagamento, porque é pago ao preço justo, ao preço que o trabalhador merece ganhar. Uma coisa que treina as pessoas para poderem trabalhar, para nós podermos oferecer um trabalho de qualidade, porque todas as pessoas que vêm da União são tecnicamente altamente treinadas para poder ser competentes ao trabalho que fazem. Por isso eu digo que a União é uma coisa muito boa e todo mundo que tem a possibilidade de tê-la podia ter. A Hora dos Portugueses com a United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, organização liderada localmente pelo português Anthony Abrantes. Luísa Duarte é professora de artes visuais e está em Moçambique há 5 anos, lecionando na Escola Portuguesa de Moçambique. É nas artes plásticas que expressa o que lhe vai na alma e recarrega as forças para uma melhor produtividade. A Hora dos Portugueses entrou no ateliê da artista para um tempo de conversa. Chega a Moçambique para lecionar na Escola Portuguesa e, devido ao trabalho, nem sempre consegue tempo para se dedicar às artes plásticas, algo de que gosta. É nas pausas do trabalho em que aproveita para usar a sua aguarela e o acrílico para criar algumas obras de arte, funcionando como que um balão de oxigênio, a rotina corrida do dia-a-dia, segundo Luísa Duarte. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar, no entanto a minha profissão nem sempre permite que isso aconteça, porque todo o trabalho que nós temos, toda a preparação de aulas, toda a docência implica uma série de tarefas que às vezes não são possíveis de conjugar depois com algumas pausas em que nós podemos então dar asa à nossa criatividade. Mas há um outro lado que é, sempre que trabalho com os meus alunos e como professora de artes, estou sempre a exercitar outras propostas, outros desafios para eles e para mim própria, porque as propostas têm que ser pensadas inicialmente e adequadas à faixa etária, à disciplina, etc. E nesse sentido também são um exercício excelente para mim, portanto eu aprendo ensinando. Depois, quando tenho um pouquinho de tempo, e funciona quase como um balão de oxigênio,
faço então os meus trabalhos. As obras são inspiradas em vivências que a artista teve nos últimos 5 anos em Moçambique. A inspiração vem do dia a dia, vem das minhas reflexões, vem das minhas vivências, vem das minhas aspirações e acho que refletem sobretudo um novo eu que resulta desta minha experiência nestes últimos 5 anos, portanto todos os trabalhos que eu tive na última, que foi a primeira exposição em Moçambique, foram todos realizados aqui, em cerca de 1 ano e pouco, e eles refletem, de facto, perspectivas, associações de ideias que vão surgindo. 2 pontos para uma cultura, título da primeira exposição da artista apresentada em Maputo, juntou 2 artistas contemporâneos, criando uma sinergia artística entre a escultura, pintura de desenhos e as aguarelas. Esta exposição aqui resulta de um convite, mais do que um convite, uma partilha de ideias com o Nino Trindade, e já havia tempo que nós havíamos conversado sobre este assunto, esta ideia de, ok, vamos fazer uma exposição juntos porque partilhamos pontos de vista semelhantes e porque, apesar de termos trabalhos muito diferentes, se olharmos com atenção há perspectivas e há representações que têm pontos em comum e até podem ser complementares. Então decidimos depois fazer essa exposição conjunta, cujo nome foi 2 pontos para uma cultura, que reflete exatamente essa ideia original de juntar 2 culturas, digamos assim, ou 2 pontos de vista, os tais 2 pontos, para uma cultura que no fundo é uma cultura artística, que é qualquer coisa de global, de internacional. Ajudar na libertação de preconceitos, medos, dotando de conhecimentos para construir estilos e traço próprio no que concerne ao realismo, é o que esta artista se propõe. Para os alunos, o meu principal foco é desafiá-los, retirá-los da sua zona de conforto, levá-los a pensar, levá-los a criar novas composições, experimentar técnicas e, acima de tudo, ganhar confiança naquilo que estão a fazer. Porque o que nos impede muitas vezes de seguir um bom caminho é o medo. A artista defende, para despertar um maior interesse dos jovens às exposições, haja uma maior difusão da informação e debater assuntos relacionados às artes. Cédric Basso é italo-suíço formado em literatura inglesa contemporânea que emigrou para Portugal em 1998 para trabalhar como guionista em cinema. Durante a sua estadia em Lisboa, onde viveu durante 6 anos, descobriu a paixão pelo tango argentino. Hoje reside na Suíça, criou uma escola de dança e vive da sua paixão. Cédric é italo-suíço e professor de tango argentino na Suíça francesa. A paixão pelo tango nasceu em Lisboa, cidade onde viveu durante 6 anos e onde se apaixonou por esta arte. A minha paixão pela dança surgiu, foi na altura em que cheguei a Portugal, mas nunca consegui começar. E então, quando voltei à Suíça, tinha, acho que foi por aí os 30 anos, 32, assim que consegui começar. E desde aí nunca parei. Fui viajar à Argentina, fui estudar muito e depois conseguimos abrir este estúdio em 2014 e depois passámos a pandemia, sobrevivi à pandemia agora e pronto, estamos a seguir com isto. Uma escola onde partilha a sua paixão pelo tango e onde recebe vários bailarinos portugueses, uma forma para Cédric de manter o vínculo com Portugal. Why o tango? Esta é sempre a pergunta. Não sei, acordei um dia, foi uma ideia, tinha que fazer isso. Eu acho que na altura eu posso ligar mais ou menos, havia aquele filme com o Pablo Verón, que era a leçon de tango, a lição de tango, e eu acho que é mais ou menos desta altura e pode ser que aquelas imagens que estão por trás na rua, mas de realidade nunca teve uma razão, outra que acordar um dia e a vontade de fazer isso. Avanço, eu sei bem. Então, isto é uma dança de improvisação, não é coreografia. Então, você quer estar junto a mim, mas no tempo, ou seja, você bate os pés no chão ao mesmo tempo que eu e queremos ficar frente a frente, então já estamos a dançar.
E arrastando os pés sempre, não é? Sim. Com movimentos Ficam sutis. sempre no chão, sim. O estúdio foi um investimento que me permitiu viver a paixão de uma maneira profissional e economicamente que funcionava, porque nos anos antes disso a gente andava a dar aulas, mas assim, atrás de um restaurante ou numa salinha, ou seja, não era possível ver disto tudo do lado económico, digamos. Mas com o estúdio colocou-se assim uma possibilidade muito grande, porque por aí das aulas é uma comunidade, muita gente que vem, fazemos noites de tango, stage, workshops e muitas coisas mais. E então dá para uma pessoa alimentar e obter um salário, mais ou menos. Os alunos que vêm cá vêm de todas as partes da vida. Há jovens, há pessoas mais idosas. Os jovens acham que é para gente mais velha, mas não é. As pessoas que não conhecem já vêm com a ideia que uma pessoa tem que guiar a outra pessoa que segue, e vem aquela coisa dos géneros, que o homem e a mulher. Estes são conceitos que não fazem parte deste siglo. É uma relação, não é uma hierarquia. A nossa dificuldade é, para a gente que não conhece, mas que já tem esse crescimento na cabeça, dar uma volta e mostrar que há outra possibilidade. Pois é, a dança mais coreográfica, que é muito mais complicada, mas isto não é a dança social, isto é a dança para o palco. Temos alunos portugueses, sim, na escola, e jovens. Há um interesse nessa dança do português, eu sinto isso. E eu gosto muito porque dá-me uma oportunidade também de falar português com eles ou elas. Isto é uma descoberta, uma das descobertas mais bonitas que eu fiz na minha vida. Bem-vindos para partilhar isto aqui, porque realmente vale a pena. A Associação Lusitanos de Paderborn realizou a 32ª Noite de Fado em Paderborn, que já foi batizada como a capital do fado na Alemanha. O espetáculo contou com as fadistas Liliana Luz e Yola Diniz, vinda de Lisboa, e também com as atuações de 2 grupos musicais criados na Alemanha, Sina Nossa e Gerações, que comemorou 25 anos de existência nessa noite de fado. Além de portugueses e lusodescendentes, o público alemão também esteve presente, assim como a vice-presidente da Câmara de Paderborn e a cônsul-geral de Portugal em Düsseldorf. A cidade de Paderborn já foi batizada como a capital do fado na Alemanha. Há mais de 30 anos que a Associação Portuguesa Lusitanos de Paderborn organiza eventos de fado no espaço cultural desta cidade, a Kulturwerkstatt. A 32ª edição da Noite de Fado em Paderborn foi dedicada à comemoração dos 25 anos do grupo de fado Gerações, criado na Alemanha. Um espetáculo em português que contou com mais de 200 pessoas que se uniram para ouvir e sentir o fado. Tudo começou com a minha equipa maravilha, como eu sempre disse, sem a minha equipa maravilha dos lusitanos não havia possibilidade de organizar tudo o que se tem feito em Paderborn, e na 31ª Noite de Fado chegámos à conclusão que tínhamos que dar como prenda de aniversário ao Grupo Gerações por 25 anos dedicados ao fado e à cultura e língua portuguesa e à amizade que nos prende a esse grupo. É fantástico, para já o Arthur é um grande amigo nosso que tem acompanhado o trabalho do grupo e estamos aqui em casa praticamente, nós tocamos cá todos os anos, fazemos parte e é um dia especial, são os 25 anos de Gerações e é fantástico. Para completar essa celebração e também os 40 anos do grupo Os Lusitanos de Paderborn, convidámos a Sina Nossa, que é um dos grupos radicados na Alemanha. Tivemos aquela surpresa do Guilherme e da Melanie vindos de Cuba e para concluir a nossa noite de fados, como convidado do grupo Gerações temos a Liliana Luz e vinda de Lisboa a Yola Diniz. É a primeira vez que estou na Alemanha e foi a primeira experiência super positiva e fui muito bem recebida por toda a gente, com muito carinho, muita risota.
E está a ser uma experiência maravilhosa, ainda por cima, para dar aquilo que é nosso, não é? O fado. E eu estou muito feliz de estar aqui. É muito fixe depois de todo este tempo que estivemos parados, como muitos, e voltar ao palco, voltar aqui a este ambiente único, é um sentimento muito bom e foi um prazer estar aqui, muito agradecidos. Já é uma tradição aqui na Renânia do Norte-Westfália. Efetivamente, os lusitanos de Paderborn estão de parabéns e o Artur Domingos como presidente da associação, porque efetivamente é sempre um gosto ver este convívio entre portugueses e alemães em torno de canções que são tão nossas. E muitos parabéns ao Grupo Gerações e aos lusitanos de Paderborn. Artur Domingos ist einfach jemand, der seit über 30 Jahren hier in Paderborn mit dem Fado-Abend ein Stück Portugal nach Paderborn bringt. Und es kommen nicht nur Menschen aus Paderborn hierher, sondern auch aus dem Umland. Und das ist sehr wichtig für uns, dass wir nach außen strahlen und dass wir unsere Multikulturalität einfach leben hier in dieser Stadt. Und da ist Artur einfach ein Gesicht, was sehr wichtig ist. Er ist auch Träger der Kulturnadel. Das ist eine Auszeichnung, die wir hier in Paderborn haben für Menschen, die sich in der Kultur besonders verdient gemacht haben. Und da ist Artur jemand, der durch sein Engagement, durch seine Leidenschaft, durch seine Liebe zur Musik ganz viel dazu beiträgt. Und wir sind sehr froh über solche Menschen wie Artur, die einfach hier das Leben aus der Welt nach Paderborn bringen, sodass wir hier einfach ein bisschen portugiesische Luft schnappen können. Aqui as coisas são feitas com muita alma e coração e confiança total. Tenho uma boa equipa. Essa medalha da cultura que me foi entregue em agosto de 2018, assim como o Prémio de Integração em 2019 e na 30ª Noite de Fado em 2021, em que a Sra. Secretária de Estado me entregou a medalha de mérito das comunidades portuguesas. Tenho a agradecer a todos aqueles que têm acreditado nos nossos projetos de fado e eu tenho a certeza que nos próximos anos ainda vão ouvir falar de determinadas coisas relacionadas com o fado na capital do fado na Alemanha, Paderborn. A dimensão e impacto da imigração no país, nas palavras conhecedoras de Vitorino Magalhães Godinho, uma constante estrutural da demografia portuguesa, tem impelido a construção no seio dos territórios municipais de núcleos museológicos dedicados à salvaguarda da memória, fenómeno migratório nacional. É esta a missão do Museu das Migrações e das Comunidades, um espaço de memória da imigração portuguesa em Faf. Entre os acervos documentais que compõem este museu, que integra a AMI, Association of European Migration Institutions, destaca-se uma coleção de mais de uma centena de fotografias oferecidas pelo saudoso fotógrafo franco-haitiano Gérald Bloncourt, cujas amplamente conhecidas imagens que imortalizam a história da imigração portuguesa para a França representam um contributo fundamental para a reconstrução da identidade e memória coletiva nacional. Recebam um abraço do tamanho do mundo. Esta foi a Hora dos Portugueses.